Fala galera, tá começando aqui o primeiro episódio do Pode Nada. E hoje o assunto ele é pesado, mas é muito necessário por ser atual. Vamos falar hoje sobre a exclusão social e a xenofobia nos Estados Unidos. Um país que, na teoria, se vende como a terra das oportunidades, mas na prática acaba levantando muros, muralhas contra estrangeiros, contra pessoas que tentam adentrar no país. E hoje estamos aqui com meus dois convidados, meus especialistas, Juliano e Felipe. É um prazer estar aqui hoje. Vai ser uma honra participar dessa conversa e vamos tentar agregar um pouco ao assunto, ao tema, que é um tema muito importante a ser discutido. Meu nome é Felipe, é um prazer estar aqui, tá? Muito prazer. Poder estar dando uma visibilidade a essas pessoas que estão passando por essa xenofobia nesses países que não estão ganhando esses direitos. Então, eu acho super importante estar aqui para estar falando sobre esse assunto. Então, vamos entender um pouco como que é essa exclusão social, a imigração em si, a xenofobia que ocorre nos Estados Unidos, que se vende como a terra das oportunidades. Então, assim, os Estados Unidos, desde sempre, desde a antiguidade, ele se vende como uma terra de oportunidades pelo forte poder econômico que eles têm, pelas fortes empresas, essas outras oportunidades que eles têm de emprego, moradia, essas coisas assim, sempre se venderam como um país muito potente para essas pessoas. E essas pessoas acabavam olhando para esse país e falando que aquilo ali é um sonho, é o sonho americano, né? Iam Sim. até lá, viam que não era exatamente isso. O preconceito lá nos Estados Unidos era bem frequente, tinha divisões de bairros, essas coisas assim, principalmente no trabalho. Se você for nos Estados Unidos hoje em dia, você vai ver que em trabalhos tem a maioria de trabalhos péssimos, de condições péssimas, são feitos por imigrantes. Uma prova material dessa xenofobia é o muro que foi construído separando os Estados Unidos do México, porque havia muita imigração ilegal. E os Estados Unidos vêm dificultando muito o acesso desses imigrantes a direitos, a poder voltar para o seu país. É de uma forma desumana o jeito que eles tratam esses imigrantes, principalmente os ilegais. Imagino. Os Estados Unidos em si, eles usam essa desculpa, né, de que o muro ele foi construído apenas para demarcar a fronteira, né? Mas creio que tem um motivo a mais por trás disso, além do que de só demarcar território ou coisa assim. Queria saber, como é que é o trabalho para esses estrangeiros lá? Como é que eles conseguem chegar lá nos dias atuais e antigamente também? Como é que seria assim para eles? Então, no para eles chegarem até lá é com muita dificuldade. Eles não conseguem atravessar normalmente. Não é à toa que os Estados Unidos é um dos países mais fechados do mundo. A não ser para seus mais aliados assim, né? Que, tipo, Canadá, assim, que a fronteira já não tem muros. Você consegue ver essa diferença do México para os outros assim. E lá, as condições de trabalho pros mexicanos, até pros brasileiros, esses países que são mais pobres, os cubanos, essas coisas assim, são bem diferentes dos próprios nativos do país, dos americanos. Você consegue ver essa diferença porque esses ficam com os trabalhos que ninguém quer fazer. Como o trabalho de, como aqui seria um pedreiro, são eles que fazem lá. Tipo, o mercado, quem predomina o mercado lá, mercado de consumo, essas coisas assim, quem predomina lá são os imigrantes. Quem ajudou o país a se construir essas coisas assim são os imigrantes. Ou seja, eles pegam o trabalho que menos tem reconhecimento, mas o trabalho mais necessário para o país. Como o Felipe disse, é o trabalho que ninguém quer fazer. Que os americanos, eles gostariam de ter os seus empregados de uma forma menos abusiva, mas é totalmente abusivo, porque os salários são baixíssimos, as oportunidades para esses imigrantes também são baixas. É, só para aqueles imigrantes que têm o Greenpeace e tal, que conseguem ter uma oportunidade de tirar seus documentos, trabalhar de uma forma mais humana para esses imigrantes. Imagino. Ainda mais para os latinos-americanos, né? Que vão para lá e acabam sendo excluídos pelos americanos, acabam sofrendo esse preconceito. Porque imagina, você é um latino-americano, você se muda para lá e você pensa em ter uma vida, mas tá sempre ali um americano pegando o seu pé e falando, não, você não é daqui, você não merece daqui e tudo mais. Pensa, como que devia ser o preconceito para esse povo por lá? Então, esse preconceito, ele existe e é bem forte mesmo, principalmente em algumas cidades ali do norte. Então, a gente tem, se você for procurar em qualquer
site de notícias, essas coisas assim, se tem cidades que a maioria das pessoas são brasileiros, são latino-americanos, que só se tem latino-americanos ali. Você consegue ver vídeos das pessoas perguntando, você é brasileiro assim? E muita gente fala que é brasileiro. Então tem-se essa divisão, sabe? Tem essas cidades que os próprios americanos falam que são as cidades dos brasileiros, sabe? Já fazem essa divisão assim. Então, às vezes você quer pegar um trabalho, tipo, vamos pegar aqui em Nova York, você tem que pegar um trabalho em Nova York, mas você não pode morar em Nova York, porque é difícil você conseguir alugar uma casa ali, você conseguir ter o seu espaço em Nova York. Então você tem que morar em uma cidade que dizem que é a cidade dos brasileiros ali, que foram reservados para você. Você tem que pegar toda uma locomoção para chegar até lá, dificulta muito a vida da pessoa essa divisão. Essa exclusão social não ocorre somente por imigrantes. Até entre os próprios americanos isso acontece, com certos bairros para negros, para LGBTQIAP+, entre outros tipos dessa exclusão. Sim. Se a gente ampliar um pouco mais, a gente vê que tem globalização, né? Ou um ponto global envolvido nisso, né? Porque os Estados Unidos é um país altamente influenciável, né? Tudo que acontece por lá acaba indo para outros lugares. Então, é um dos países que mais se responsabiliza pela migração, né? Como guerras, os Estados Unidos promove muitas guerras e quando ele não promove, quando ele não age diretamente na guerra, ele age em segundo plano. Ele ajuda em dando verba, essas outras coisas assim, influenciando esses conflitos, obviamente para beneficiar seu próprio interesse, né? Para conseguir mais acordos, essas coisas assim, isso acaba abalando a economia desses países que ele usa para acabar melhorando sua própria economia, acaba afetando em fome, acaba afetando em guerras, acaba afetando em migrações, e ele nunca se responsabiliza por esses atos. Ele só colhe o melhor. E depois ele ainda trai esse país. O país ainda acha que é amigo dele ainda, e depois ele ainda coloca taxas absurdas sobre esse país, fala que tem que pagar valores por ele ter ajudado na guerra, essas coisas assim, sabe? Mesmo que seja aliado. Mesmo que seja aliado. Sim, é o mesmo conceito da Pax Romana, que é paz a custo de impostos. É o mesmo conceito, mas de uma forma atual no mundo globalizado do século XXI. Só para comentar, tem-se um pesquisador que tem uma frase muito famosa dele, que sempre quando se tem sobre esse assunto, é falado que ele diz que ser inimigo dos Estados Unidos é algo ruim, mas ser amigo dos Estados Unidos é algo tenebroso. Sim, e na maioria das vezes, imigração não é só sobre economia ou política, mas sim sobre pessoas. Porque são pessoas, são gente que tem sonhos, tem família, tem uma vida para se viver e acaba que a imigração, por uma coisa que deveria ajudar, acaba mais atrapalhando e fazendo com que o preconceito cresça. Perante isso, é uma exclusão de uma forma até desumana, porque essas pessoas são deixadas de lado, são estigmatizadas e o preconceito acaba se normalizando. Isso não deveria ser assim. Então, a xenofobia é algo que vem se normalizando, como o meu colega disse, é algo que vem se normalizando, às vezes não diretamente, porque se tem leis sobre xenofobia, sobre essas coisas assim, mas ela vem se normalizando, às vezes numa piadinha, às vezes numa brincadeirinha ali, às vezes a xenofobia ela acaba vindo, você acaba nem percebendo, e até você como um imigrante conseguir buscar algum tipo de justiça para você sobre esse preconceito que você está sofrendo. Cara, muitas das vezes as pessoas desistem. E elas nem vão pela falta de interesse da parte dos Estados Unidos em querer acabar com esse preconceito sobre essas pessoas. Essa xenofobia não acontece só de uma forma velada em piadas. Sim também agressões físicas, verbais, que ocorrem muito. Existem vídeos, gravações aí na internet que exaltam esse ponto ruim dos Estados Unidos. Então, eu vejo que esse multiculturalismo é bem grande, né? Tanto que a gente pode ver que várias cidades dos Estados Unidos têm nomes em espanhol, né? Por exemplo, Los Angeles, Las Vegas, São Francisco e tudo mais. E mesmo assim, parece que essa cultura fica por ali. Ela não expande e os Estados Unidos acaba barrando esse povo por conta disso. Então, a gente consegue ver isso até pela tomada de certos territórios que eles tiveram. A gente consegue ver isso até mesmo nos indígenas. A gente tem várias guerras, batalhas assim, com pessoas indígenas. Você não consegue ver um indígena, assim, consegue até ver, mas com muito menos frequência, andando pelas ruas.
sabe? Os próprios Estados Unidos eles têm preconceito até mesmo com com as pessoas que moram lá, que são mesmo, que nasceram lá. Eles têm preconceito. Às vezes, por você ter traços meio de indígenas, assim, eles falam que você não pertence a esse país. Eles falam que você tem que ir pra reserva, essas coisas assim, essas divisórias, sabe? Até mesmo pela cor. Eles dividem. É um país bem preconceituoso ainda, bem velado, bem fechado, principalmente em cidades que se tem concentrações de pessoas mais idosas. Entende? Hoje em dia, ainda se tem um pouco mais de respeito sobre as pessoas, assim, essas coisas assim, mas é um dos países que mais se tem preconceito ainda na América. O multiculturalismo deveria ser adotado, porque agregaria a cultura. Pessoas de outros locais agregariam na cultura americana. Não só essa exclusão social que deveria ser uma criminalizado, de certa forma. Porque seria uma forma de inibir esses criminosos. E é isso, galera. Esse foi o nosso papo sobre imigração e exclusão social nos Estados Unidos. Um tema que é pesado, mas que é necessário ser abordado, tanto para demonstrar que a realidade não é como a gente pensa. Muitas coisas elas são abafadas, as pessoas elas são excluídas. E esse foi o nosso episódio e fique conosco ao decorrer, né? Estamos começando, mas quem sabe podemos gravar outros ao decorrer do tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir a gente até aqui. Espero que você tenha gostado do papo e até a próxima. Até. Até.